Vamos ao último episódio da série Glow, primeira temporada. A primeira palavra que aparece aqui é distillery. Isso significa destilaria. Mas na verdade essa expressão que ela está utilizando, a propósito, muito bem traduzido na legenda, é como se ela estivesse falando: você está cheirando a cachaça, você está cheirando pinga. Então quando ela fala you smell like a distillery, é isso que ela quer dizer. Straight. Straight significa várias coisas. Nesse caso aqui é sem parar. Então quando o Sam fala if you drink for 3 days straight, ele está querendo mencionar se você beber por 3 dias seguidos. Então a palavra straight, nesse caso aqui, significa seguidos. Ballroom. Ballroom significa uma sala, um salão utilizado para dança, ou seja, para baile. Então, aonde vai ser feito a gravação do Glow, que eles tinham intenção de fazer, né, o primeiro episódio, é numa sala de baile, né, no ballroom. Stubborn. Stubborn significa teimoso. Então, nesse caso, ela está falando que a filha dele é teimosa, filha do Sam. Figure out. Figure out significa descobrir, achar. Então, nesse caso aqui, elas estão falando em relação a descobrir, ou seja, ela fala hey, look, we'll figure it out. Ou seja, nós iremos descobrir, ou seja, nós iremos dar um jeito. Outra palavra aqui, rumble. Rumble significa bagunçar, se mexer. Então, quando ele fala are you ready to rumble? Vocês estão prontos para animar, para se mexer? Plenty of time. Uma boa expressão que significa muito tempo. Então, a gente usa a expressão plenty of time. I get it. Isso significa eu entendo. Ou I got it. Se ele tivesse usado I got it, significaria eu entendi. Mas nesse caso aqui ele está falando eu entendo. Curveball. Curveball é uma palavra utilizada muito quando a gente está falando do jogo de beisebol. Mas aqui não estou falando nada disso. Na verdade, a curveball é uma expressão que também significa algo inesperado. Né? No caso que ela chama o personagem aí para ele fazer a parte da narração, né? Ser o locutor. Então, como foi uma coisa inesperada, então ela usou a expressão curveball. E essa expressão é normalmente utilizada para falar de uma coisa inesperada que normalmente não é positiva. We're about. Essa expressão eu separei porque é muito importante também. O about que nós usamos aqui é como se fosse quase. Então, we're about to begin. Ou seja, nós estamos quase começando. Estamos prontos para começar. Hold still. Hold still é a expressão que nós utilizamos para falar ficar quieto, parado. Então, nesse caso, como ela estava dando os primeiros socorros ali, né, que a personagem tinha se machucado, ela fala fique quieta, sem se mover, hold still. Blink. Aqui está blinking devido ao verb pattern que eu já expliquei para vocês em relação ao stop. Então, quando ela fala stop blinking, ela fala pare de piscar. Então, a palavra blink significa piscar. O ing é devido ao que eu já expliquei para vocês aí da função do stop. Doozy. A palavra doozy significa algo incomum. Essa expressão aqui, na verdade, nem é uma expressão. É a utilização de um próprio verbo mesmo. Então, às vezes, a pessoa, quando ela vê esse tipo de frase, ela fica um pouco confusa. Mas, na verdade, se você conhece Present Perfect, você pode ver que aqui é um claro exemplo de Present Perfect. She's escaped, ou seja, she has escaped. Né? Não está usando aí verbo to be, sim o auxiliar has, que está abreviado, aí, contractado. Death.
Deaf também é uma palavra legal de se mencionar. Provavelmente você já conheça, mas é interessante relembrar aí. A palavra deaf significa surdo. Então, nesse caso, ela fala I'm deaf, ou seja, eu sou surda. Wrinkles. Wrinkles significa rugas. Nessa parte é engraçado que ele fala Their wrinkles got wrinkles. Ou seja, as rugas delas têm rugas. Imagina quão velho teria que ser para as rugas terem rugas. You wanna grab a drink? Grab. No caso, pode usar para tanto comida quanto bebida. É uma forma totalmente informal de falar. Tipo, tá afim de comer alguma coisa? Ou tá afim de beber? Nesse caso aqui tá falando de beber, que é de drink. E uma outra coisa legal da gente ver aqui também, a utilização do wanna, que poderia ser trocado por do you want? Ou would you like? Ok? Mas, nesse contexto aqui, o wanna perfeito, porque eles estão num diálogo informal. Então, é dessa forma que você vai acabar ouvindo mesmo. And that's the end of the Season 1. Esse foi o final da primeira temporada. Esperamos nos ver em breve, caso continue a série. Se você gostou, não esquece de deixar um joinha e de também acompanhar os próximos vídeos referentes à língua inglesa. See you next time. Bye bye.